Boa noite a todos. Que a luz do nosso Senhor Jesus ilumine este momento de evangelho, prece e irradiação. Demos graças a Deus pelo dom da vida e pela nossa evolução. Obrigada, Jesus, pelos ensinamentos contidos em teu evangelho de amor. Agradeçamos também aos irmãos espirituais que nos acompanham diariamente, nos intuindo para a prática do bem. Que nesta noite estejamos todos em um só pensamento para pedir por nossos irmãos encarnados e desencarnados da lista do Centro Espírita Cearense. Que o amparo divino esteja direcionado para cada um deles conforme a necessidade. Pedimos por todos os que estão sem teto, sem emprego, sem comida, que a providência divina envie mensageiros do bem para ajudar a todos, seja com auxílio material ou espiritual. Pedimos pelo nosso país, pelo povo brasileiro, que tenha consciência da justiça social e do sentimento de fraternidade. Pedimos por nossos familiares, pela paz em nossas casas e por aqueles de nossos laços de família que estão passando por alguma tribulação. Pedimos pelo movimento espírita, que a verdade divina seja cada vez mais propagada nos corações humanos. Jesus, olha por nossa casa espírita, que ela seja sempre um ponto de socorro para os que sofrem e os espiritualmente cansados. Que os trabalhadores espíritas se façam cada vez mais presentes no trabalho do bem e que sejam todos eles e todos nós instrumentos da tua paz, e que assim seja. E agora vamos à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a piedade filial. Item 3, terceiro e quarto parágrafos. Ai, pois, daquele que ouvida o que deve aos que o ampararam em sua fraqueza, que com a vida material lhe deram a vida moral, que muitas vezes se impuseram duras privações para lhe garantir o bem-estar. Ai do ingrato! Será punido com a ingratidão e o abandono. Será ferido nas suas mais caras afeições, algumas vezes já na existência atual, mas com certeza noutra, em que sofrerá o que houver feito aos outros. Alguns pais, é certo, descuram de seus deveres e não são para os filhos o que deviam ser, mas a Deus é que compete puni-lo e não aos seus filhos. Não compete a estes censurá-los, porque talvez hajam merecido que aqueles fossem quais se mostram. Se a lei da caridade manda se pague o mal com o bem, se seja indulgente para as imperfeições de outrem, se não diga mal do próximo, se lhe esqueçam e perdoem os agravos, se ame até os inimigos, quão maiores não hão de ser essas obrigações, tratando-se de filhos para com os pais. Devem, pois, os filhos tomar como regra de conduta para com seus pais todos os preceitos de Jesus concernentes ao próximo e ter presente que todo procedimento censurável com relação aos estranhos, ainda mais censurável se torna relativamente aos pais.
e que o que talvez não passe de simples falta, no primeiro caso, pode ser considerado um crime no segundo, porque aqui a falta de caridade se junta à ingratidão. Muito boa noite, caríssimos irmãos. Percebamos que no mandamento honrar teu pai e tua mãe é nada mais do que uma consequência da lei da caridade e do amor ao próximo. Porque é impossível amar ao próximo sem amar aos nossos pais. Deus nos mostra que para amar deve se juntar respeito, estima, obediência, ou seja, que devemos cumprir de forma rigorosa tudo o que a caridade determina em relação ao próximo. Este dever se estende também para aquelas pessoas que se encontram nos lugares dos pais, cujo mérito é tanto maior quanto o devotamento é para eles menos obrigatório. Deus pune sempre de maneira rigorosa toda a violação desse mandamento. Honrar ao pai e à mãe não é somente respeitá-los, mas também assisti-los nas suas necessidades, proporcionando repouso na velhice, cercá-los de solitude como fizeram por nós na infância. É sobretudo para com os pais sem recursos que se demonstra a verdadeira piedade filial. E não é somente estritamente necessário que os filhos devam aos pais pobres, mas também, tanto quanto puderem, as pequenas alegrias do supérfluo, as amabilidades, os cuidados carinhosos, que são apenas os juros do que receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Essa somente é a piedade filial aceita por Deus. Infeliz, portanto, aquele que se esquece da sua dívida para com os que sustentaram na infância, os que com a vida material lhe deram também a vida moral, que frequentemente se impuseram duras privações para lhe assegurar o bem-estar. Ai do ingrato, porque ele será punido pela ingratidão e pelo abandono. Sabemos que tem pais que descuidam de seus deveres e não são para com os filhos o que deveriam ser, mas é a Deus que compete puni-los e não aos filhos. Não cabe a estes censurá-los, pois que talvez eles mesmos fizeram por merecê-los assim. Se a caridade estabelece como lei que devemos pagar o mal com o bem, ser indulgente às imperfeições alheias, não maldizer o próximo, esquecer e perdoar as ofensas e amar até mesmo os inimigos, quanto essa obrigação se faz ainda maior em relação aos pais. Os pais devem, por isso mesmo, tomar como regra de conduta para com os pais todos os preceitos de Jesus referente ao próximo. E lembrar que todo procedimento condenável em relação aos estranhos mais condenável se torna para com os pais. Devem lembrar que aquilo que no primeiro caso seria apenas uma falta, pode tornar-se um crime no segundo, porque é nesta falta a caridade se junta também à ingratidão. E neste clima de paz e fraternidade, pedimos ao bom Jesus que fluidifique as águas de nossas casas, dos lares onde os irmãos encarnados, da lista de preces do Centro Espírita Cearense e os de todos os ambientes em que necessitem de amparo divino. Que ao bebermos dessa água, sejamos fortalecidos na fé e na confiança de um amanhã cheio de amor e caridade. Senhor Jesus, dai-nos também a tua paz, e que assim seja.